Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal. O tema do vídeo de hoje, nós vamos aprender a fazer plantas de acabamento com legendas automáticas. É um método um pouco diferente, não envolve expressão, não envolve mapas. É uma maneira bem simplificada da gente produzir esse tipo de documentação aqui que vocês estão vendo na minha tela. Uma planta comum para os detalhamentos de interiores, né, principalmente plantas de acabamentos de interiores, que a gente tem a identificação de piso, de parede, de teto também às vezes. E aqui a gente tem a legenda identificando esses itens. Então, aqui está tudo na planta, mas assim, uma dinâmica de projeto. Isso aqui estaria num layout, também daria sem problema nenhum com esse método que nós vamos ver no dia de hoje. Então, na verdade, para a gente fazer isso aqui, dessa forma que está aqui, usando esse fluxo, não tem como fazer nativamente com ferramentas ArchiCAD. Para isso, a gente vai usar alguns conjuntos de objetos que foram disponibilizados gratuitamente por uma alma abençoada. Ah, eu vou abrir aqui o site dele e eu já vou pedir para vocês baixarem os arquivos. Eu vou colocar o link do canal dele, o link onde você pode baixar esses plugins na descrição do vídeo. Mas basicamente é esse site aqui, ó, Indigo Figs. Então, nele vai ter a opçãozinha aqui chamada GDL for ArchiCAD. Então, quando vocês clicarem aqui, vocês vão abrir esse botãozinho aqui, ó. Esse vai ser o plugin. Tem vários plugins aqui, super úteis. Mas o que a gente vai utilizar no dia de hoje vai ser esse Symbol Label Switch aqui. Então, esse plugin ele foi disponibilizado gratuitamente. Aqui você pode baixar pela sua versão. Eu conversei com o desenvolvedor do software se poderia gravar esse vídeo. Ele estava preocupado se a gente ia falar bem ou mal do site do plugin dele, mas não tem como falar mal de uma maravilha dessas aqui. Então, vamos lá. Então vocês vão baixar a versão de vocês aqui, vou usar aqui o ArchiCAD 24, mas tem outras versões aqui. E eu vou aqui abrir o arquivo em branco para a gente iniciar todo esse processo de como que é feito essa produção desse documento aqui. Então eu tenho o arquivo em branco aqui, sem nada. Então o primeiro passo que a gente vai fazer é carregar esse conjunto de objetos para dentro da biblioteca do ArchiCAD. Então para carregar esses objetos, eu vou vir aqui no gestor da biblioteca em Arquivo, Biblioteca e Objetos, Gestor da Biblioteca. Vou abrir aqui a biblioteca interna e vou clicar aqui no ícone para adicionar os novos itens à biblioteca do projeto. Então, quando eu vier aqui, são esses três íconezinhos. Então, quando vocês baixarem o zip, vai ter esses três arquivos aqui, esses três objetos. E vou carregar os três objetos aqui para dentro do ArchiCAD. Então, feito isso, recarreguei a biblioteca. Prontinho, biblioteca carregada. Vou dar um OK. Pronto, os objetos já estão dentro do projeto. Antes da gente iniciar de fato a documentação dessa planta de acabamentos, a gente vai fazer algumas configurações aqui no ArchiCAD e entender como funciona esse processo. A primeira delas, eu vou vir aqui em Arquivo, Ambiente de Trabalho, Caixa de Diálogos e Paletas. Eu vou alterar aqui a atualização automática do ArchiCAD padrão de 1,5 segundo para 10 segundos. A gente vai entender mais para frente por que essa alteração. E aqui esse modelo ele já está meio que pré-configurado. Então, por exemplo, se eu der um Ctrl T nesse piso aqui, eu já tenho aqui uma nomenclatura que eu utilizo normalmente para a identificação desses revestimentos, desses acabamentos. Funciona mais ou menos da seguinte lógica: P01 e o nome do revestimento. A mesma coisa que vale para as paredes. Então, aqui na parede, ó, eu tenho MA1 no caso de madeira, T01 no caso de pintura, etc. Essa nomenclatura ela é preenchida lá no gestor de superfícies, o atributo superfícies, né? Vocês podem acessá-lo aqui em opções, atributos do elementos, superfícies. Então nessa janelinha aqui, ó, eu já tenho alguns itens preenchidos, que é o que eu vou utilizar no vídeo de hoje. Está aqui a T01 pintura, os porcelanatos, os revestimentos cerâmicos do P01, P02. Então você precisa identificar no nome da superfície o número, né, a identificação que você quer que ela tenha, tanto a descrição quanto a identificação. Então, feito isso no projeto de vocês, vocês dão um OK na tela, né? E aí, basta identificar os elementos. Aqui no meu caso já estão todos identificados. O processo nada mais é do que um simples Ctrl T e você substituir a superfície de topo ou de face, dependendo do tipo de elemento que você vai estar identificando. E aí, de fato, agora a gente vai chegar no processo do plugin. Então, o plugin ele envolve basicamente
três passos. O primeiro passo, eu vou tratar aqui da identificação desses elementos. Então, eu vou começar aqui ó, com a ferramenta rótulo. Então, vou dar um duplo clique na ferramenta rótulo. E na escolha, na configuração dos rótulos, eu tenho uma opçãozinha aqui, ó, já é o primeiro objeto, que é o Indigo Fig Symbol Label. Então, aqui é o símbolo que eu preciso utilizar para fazer essa identificação. Então, esse símbolo ele tem várias configurações, eu vou me ater aqui nas configurações específicas ao nosso vídeo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser liberar a rotação desse elemento. Então, vou deixar ele para ser rotacionado livremente, nesse ícone aqui. E dentro das configurações do símbolo, eu vou falar o seguinte, então eu vou colocar o triângulo primeiro, avancei em o item, vou falar que eu quero 3 caracteres, então no caso é P01, P02, são 3 caracteres, e a identificação que eu quero que ele coloque seja uma identificação de superfície. Então quando eu falo isso aqui, a princípio vai aparecer essa configuração, eu vou dar um OK, e aqui eu vou clicar em uma parede. Pronto. Basicamente, ele pegou a identificação da parede. E aí, eu preciso ir identificando aqui parede a parede, cada uma delas. Então, aqui, por exemplo, esse aqui saiu rotacionado. Vou rotacionar meu símbolo. Aqui. No caso de paredes, a gente tem uma particularidade que eu tenho a superfície externa e a superfície interna. O plugin, ele tem, o objeto, né, na verdade, ele tem essa diferença. Então, uma vez inserido o objeto em uma parede associada, né, que você tem face externa e face interna, eu consigo controlar no objeto inserido aqui, ó, qual lado que ele vai mostrar na identificação, se vai ser o lado externo da parede ou se vai ser o lado interno. Então, aqui no caso, a T01, a pintura aqui, e aí eu vou identificando parede a parede. Então, vou colocar aqui algumas paredes a mais. Vou identificando minhas paredes aqui. Vou acelerar o vídeo enquanto eu identifico elas. Ok, paredes identificadas. Agora eu vou identificar os meus pisos. Então, o processo é o mesmo. Vou entrar aqui na ferramenta rótulo. E na identificação de pisos, ao invés de eu utilizar a identificação em triângulo, né, eu vou alterar aqui a configuração para o círculo. E no caso de pisos, eu tenho uma facilidade, como eu não tenho essa diferença entre face externa e face interna, eu posso utilizar uma dinâmica do ArchiCAD que me auxilia muito na identificação de pisos e forro. Eu seleciono todos os pisos e eu venho aqui no menu Documentação, Extras de Documentação, Rótulo nos elementos selecionados. Então ele vai pegar a configuração... Opa, ficou tudo rotacionado, deixa eu arrumar aqui eles. Ele vai pegar os elementos selecionados e vai configurar de acordo com o rótulo, né, que está lá na ferramenta do Ctrl T. Então eu posso simplesmente também, já no caso do meu template, se eu utilizar isso frequentemente, já deixo as configurações pré-setadas aqui, favorito todos os elementos, basta escolher o favorito, selecionar os contrapisos, rótulo nos elementos selecionados. Então você já tem essa identificação pronta. Pronto. O primeiro passo é esse, o que envolve, né, a primeira dinâmica, é a identificação da sua planta. E é isso. A segunda parte envolve a criação das legendas. Então, como é que ela funciona? Toda legenda que você, todo item desse aqui que eu coloquei, usando o objeto, né, o plugin do Indigo Figs, ele pode estar associado a um arquivo externo, que é o arquivo onde ele vai buscar essas referências de legenda. Como que eu crio esse arquivo? Então eu vou abrir aqui a pasta do meu projeto. Uma boa prática é eu guardar dentro da pasta do projeto, mas vocês podem guardar onde vocês acharem melhor, num repositório de legendas. Eu acho mais prático deixar junto com o projeto. Eu vou clicar aqui, ó, botão direito, novo documento de texto. Então está aqui, vou chamar ele de legenda geral. Então esse é o meu arquivo. Então eu tenho um arquivo em branco, chamado legenda geral, que vai conter todas essas minhas legendas. Com o Shift pressionado, eu vou clicar com o botão direito, e aqui o Windows vai me liberar essa opçãozinha aqui, ó, copiar como caminho. Então se eu apertar com o botão direito com o Shift pressionado, eu tenho essa opçãozinha aqui. Infelizmente eu não sei fazer o mesmo processo no Mac, se alguém souber aí, posta nos comentários, mas você precisa do caminho desse arquivo salvo aqui. Então, copiar como caminho. E agora eu vou indicar esse mesmo caminho aqui
pro plugin salvar as legendas automáticas. Então, como que eu faço isso? Eu venho aqui em documentação, visualização do modelo, opções de visualização do modelo. Nessa janelinha que abriu agora, ó, eu tenho um item lá específico do plugin, do Symbol Label. Então, quando eu abrir ele aqui, eu vou indicar o mesmo caminho aqui. Então, eu copiei o caminho, indiquei aqui, e eu vou apagar essas aspas. Tem que ficar o caminho cru, assim, sem aspas. Aqueles 10 segundos que a gente configurou no início do vídeo são justamente o tempo que eu tenho para digitar esse caminho aqui. Então, se você for digitar manualmente o caminho, talvez 1,5 segundos você não consiga digitar o caminho inteiro. Então, por isso que a gente aumentou aquele tempo, para a gente poder ter um tempinho para poder digitar e fazer esses ajustes de tirar aspa ou corrigir alguma coisinha que ficou errado aqui no caminho do texto. Feito isso, colado o caminho, cliquei nesse botãozinho aqui. Então, quando eu faço isso, ó, beleza, ok. Então, está aqui. Se eu for lá ver o meu arquivo, ele ainda está em branco, sem nada. E o último passo, eu vou selecionar todos esses rótulos que eu inseri na planta. E lá no Ctrl T, selecionei, né, ferramenta rótulo e usei o atalho Ctrl A. Então, para selecionar todos os elementos aqui, ferramenta rótulo, atalho Ctrl A, ele seleciona todos os rótulos daquela planta. No Ctrl T, eu vou vir na última configuração aqui do Symbol Label. Ó. Então, Enable Log for Legend. Entrei aqui e eu vou falar para o ArchiCAD usar a OVM para criar essa legenda aqui. Quando feito isso, então ok. Se eu abro lá a pasta ainda, o meu arquivo agora, ó, ele já tem aqui um arquivo de texto plano, né? Ele não tem nenhuma formatação, mas ele fez uma relação de todos os rótulos associados na planta nesse arquivo de texto. E é esse arquivo de texto aqui que eu vou utilizar para a construção de legendas. Então, como ele é feito? Isso aqui é um segundo objetinho. Eu vou selecionar ele aqui dentro da ferramenta de objetos. Ó, ele vai aparecer aqui para a gente. Então, na biblioteca interna, Symbol Legend, esse aqui que eu vou usar. Basicamente, o que eu preciso fazer neste momento é indicar aquele mesmo caminho onde está o txt. Então, está aqui, ó, o txt vai estar aqui. Tirei as aspas. Quando eu faço isso, ele já faz a leitura e já preenche a legenda para mim. Então, está aqui, ó. Então, inserida a primeira legenda. Deixa eu desativar a sobreposição aqui. Aí. Então, está aqui a primeira legenda. Então, eu posso configurar, por exemplo, eu quero uma legenda de... essa aqui eu vou colocar o título de paredes. Então, eu vou vir aqui, vou avançar. O título dela vai ser Paredes Geral. Então, essa vai ser a primeira legenda. Paredes Geral. Agora eu quero uma legenda de piso. Venho aqui. Criei uma cópia dela e vou falar para ele, né, para a legenda aqui, que a legenda ela não vai ser feita a partir dos triângulos, ela vai ser feita a partir dos círculos. Então, quando eu faço isso, ele foi lá e trocou. Então, está aqui, agora a nova legenda, ó, o P01 já está identificado aqui, o P02 está identificado aqui, e as paredes também. Posso tirar essa coluna de número também, né, ela não tem nenhuma informação relevante aqui, então eu posso retirar esse botãozinho. Opa, passei bem aqui, ó. Escondi a coluna de números e aqui eu tenho uma legenda. Vou só arrumar aqui para piso, que aí fica certinho. Então, pisos geral. Então tá aqui. Guilherme, troquei o piso. Então, por exemplo, eu vou pegar esse piso aqui do quarto, em vez de falar que é o P01, ele vai ser o P03. Então, eu tenho um item novo na minha legenda. O preenchimento dele aqui é automático, mas na minha tabela eu preciso identificar essa atualização. Eu preciso dizer para o ArchiCAD atualizar essas tabelas. Para fazer isso de uma maneira rápida, eu vou usar o atalho Ctrl Shift Alt e R. Então, quando eu faço isso, ele reconstrói todo o meu desenho, exporta todos aqueles dados da legenda e já que adequa ao novo preenchimento. Uma coisa interessante é que se, por exemplo, eu volto esse elemento ao P02 e eu atualizar o meu desenho, o P03 ele continua aqui na minha legenda. Para tirar ele, né, para a legenda ficar sempre atualizada, uma dica,
A maneira mais fácil é você ir lá na pasta do projeto e simplesmente deletar o arquivo da legenda. Então, deletei o arquivo da legenda, eu vou usar o mesmo atalho agora, ó, Ctrl Shift Alt R. Então, a primeira vez a legenda deu toda errada, o arquivo não está lá. Na segunda vez que eu der o Ctrl Shift Alt R, ele já vai lá e reconstrói bonitinho com o projeto atualizado. Então, às vezes compensa você ir lá deletar todas as legendas que o próprio objeto cria esse TXT para você. Sabendo disso, que ele cria o próprio TXT, uma outra dinâmica que a gente pode fazer também são legendas específicas de ambientes. Então, por exemplo, vou selecionar aqui todos esses objetinhos aqui, então todos esses ícones do banheiro especificamente. E aqui, ó, nessa listinha, eu vou falar pro plugin que eu vou criar um novo TXT. Então, o caminho é esse aqui. Então, tirei as aspas do caminho. Só que ao invés de legenda geral, eu vou utilizar o caminho legenda banho. Então, alterei aqui, opa, deixa eu ajustar aqui, legenda banho. Então, tá aqui, esse é o caminho novo, já vou copiar ele para colar lá no arquivo. Copiado, então ele já sabe, esses ícones aqui já sabem que eles vão gerar outro arquivo. Além de eles gerarem o geral, eles vão gerar o específico do pavimento. Então, Ctrl Shift Alt R. Então, plugin atualizado, né? Reconstruído todo o meu desenho. Se eu for lá na minha pastinha de projeto agora, eu tenho o meu arquivo de legenda geral, com todos os itens baseados no OVM, e eu tenho o específico de banhos, que só estão indicados nos objetos, né? Aqueles objetos que a gente selecionou. E aí o processo de criação dessa legenda é o mesmo, ó. Vou duplicar aqui as duas para baixo aqui, e essa aqui ao invés de geral, eu vou chamar de banho. Então eu vou vir aqui, ó, no primeiro ícone, basta eu indicar o caminho do TXT novo, né, o legenda banho, e aqui eu vou falar para o ArchiCAD que em vez de geral vai ser banho. Então tá aqui, ó, paredes P04, e aqui piso geral, pisos banho. E o mesmo processo, vou voltar lá no primeiro íconezinho e vou falar para ele ler o TXT do banho. Então você pode fazer isso também ambiente a ambiente. O bacana de usar essa dinâmica é que ele consegue filtrar, por exemplo, quando a atualização ela é feita. Aqui. Peguei esse revestimento aqui, em vez de P04, eu vou colocar um que não tem no projeto, sei lá, o P03. P03 não tem no projeto, eu acho, deixa eu conferir. P03 em parede não tem. Então, quando eu faço isso, ó, Ctrl Shift Alt R, P03, só baixar aqui, ele já aparece aqui na minha planta geral e já aparece também na minha planta específica do banheiro. Caso eu queira fazer uma atualização geral, basta eu ir lá deletar os meus arquivos, né, os TXT, atualizar com Ctrl Shift Alt R uma vez, duas vezes. Está aqui, tudo ajustado. Isso vale inclusive para a própria nomenclatura. Se vocês precisarem alterar o nome do revestimento, tipo revestimento fulano de tal, fabricante tal, vocês alterem aqui, deletem lá o arquivo TXT e aí ele já corrige tudo automático. Então esse plugin assim, é sensacional, resolveu uma vida, resolveu um grande pepino, né, que era a criação dessas legendas de forma automatizada. Eu inseri esses arquivos aqui na planta baixa, mas não necessariamente precisa ser assim. Eu vou fazer aqui um mau ArchiCAD, não repitam isso em casa, mas eu vou salvar o desenho aqui do jeito que está e vou colocar aqui na prancha, ó. Então tá aqui, ele já vem com a planta e a legenda junto, mas, sei lá, por fim de diagramação eu quero que a minha legenda fique aqui no cantinho, sem problema nenhum. Então, como o plugin ele faz a leitura externa dos dados que você inseriu aqui, ó, eu vou usar o conta-gotas para poder criar um rótulo idêntico a esse, e vou lá na prancha e colo ele aqui. Então tá aqui, ó, rótulozinho colado. Fazer a mesma coisa com o segundo. Opa, F7, F7, atalho para a prancha. Então tá aqui as legendas gerais. E segue a mesma lógica. Eu fui lá no meu projeto, coloquei aqui no piso agora. O meu piso vai ter um P03 ou um P04. Indiquei o P04 aqui de piso. Então ele tem uma identificação diferente agora, né? P04 na parede, P04 no piso. Se eu for lá agora na minha prancha, mesmo caminho, Ctrl Shift Alt R, P04 aparece aqui. Como eu não deletei do meu desenho, vou só atualizar ele aqui, ó. Desenho atualizado.
Aqui apareceu escondidinho porque ficou em cima, né? Mas ele está aqui, se a gente falar na planta, ó, ele está aqui, escondido, né? Olha ele aqui, escondidinho. Esse plugin, gente, tem diversas personalizações, não foi a intenção a gente entrar a fundo dele, mas é bem bacana, você consegue regular aqui, por exemplo, eu não entrei em detalhes, mas eu posso, por exemplo, alterar o tamanho dessa identificação. Então, por exemplo, isso aqui ele está com, lá na primeira opção, está com 6 milímetros, mas eu quero com 10. Você pode trocar aqui o sentido de leitura de texto, posicionamento, se você quiser offset, a quantidade de letras, né? Se vocês trabalharem com outro tipo de identificação, vocês podem também associar. E aqui a gente viu uma dinâmica específica para essa planta de acabamentos, mas ele rotula qualquer coisa, assim, são vários parâmetros que você consegue identificar. Aqui, como o rótulo já está associado, eu tenho menos elementos, mas num rótulo não associado, ó, deixa eu abrir ele aqui cru, rótulo, opa, então tá aqui, é um rótulo que não é associado, tá aqui associado a nada, eu posso vir aqui, eu tenho diversos outros elementos que eu posso associar. Eu posso associar perfis complexos, a materiais de construção, parte de biblioteca, tem diversas coisas que você pode associar aqui através dele. E tem milhões de outras configurações. Então aqui vale a pena dar uma olhadinha, ver o que esse plugin faz, item a item, né? Também a mesma coisa para a legenda. A legenda também aqui a gente viu só um briefing, né? Rapidinho aqui, só um overview, mas também lá no Ctrl T dela você consegue configurar o título, qual a dimensão do título, esses subtítulos, nessas identificações. Então aqui está em inglês, mas você pode colocar em português também, sem problema nenhum. Inclusive isso tudo pode ser favoritado e aí pronto, acabou. A hora de colocar a legenda não precisa ser mais aquele sofrimento de cria mapa, ou então cria legenda manual, ou então sei lá qual é o outro workflow que vocês utilizem. Pega o favorito do objeto, coloca na planta e só pede para ele ler o arquivo do projeto, o TXT do projeto. Simples e prático. E é isso. Meus agradecimentos ao Palladir, eu não sei falar o nome dele certinho, mas ao criador do plugin, né, o mantenedor do site Indigo Figs. Então tem diversos plugins aqui que ele desenvolveu. O assunto de hoje foi esse, mas tem um outro também muito chuchuzinho, que é esse aqui, ó, o Zone Stamp. Vou falar dele para vocês em outro vídeo. Mas uma coisa mágica que ele faz é você poder colocar o nome do rótulo, o nome do ambiente baseado, né, sensível ao VM. Então, por exemplo, lá numa planta eu quero que o meu texto do ambiente apareça no lugar X. Em outro ambiente ele vai aparecer no lugar Y. Em outra planta ele vai aparecer em lugar Z com mais informações ou com menos informações. Então esse plugin também que é outro chuchuzinho também, e tudo disponibilizado gratuitamente. Então créditos totais ao criador, né, o programador da Indigo Figs. Tranquilo? Essa era a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, comentem aqui embaixo. Beleza? Um abraço e até a próxima.